Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa de macramê com franjinhas aí na lateral. A gente colocou aqui uma alça de imitação de couro, né? Uma alça e um chaveirinho aí, tudo em tons de verde, tá? Porque não é o mesmo tom, apesar de não dar pra ver muito na câmera. Então vamos lá, vamos começar. E aqui a gente colocou um botãozinho magnético para abrir e fechar e a argolinha aqui no meio para colocar a alça. Vamos lá? Bom, então aqui para começar a gente vai usar 2 palitos, só para referência, né? Só para segurar. Pode ser um só também, porque a gente vai fazer um de cada vez. Então um palito ou 2, se vocês tiverem, de 30 centímetros mais ou menos, só pra gente fazer o primeiro nó e segurar, porque depois a gente vai tirar. Aqui eu tenho linhas, esse é o cordão de algodão eu acho que essa aqui tem 3 milímetros, tá? Se não me engano, e essa aqui tem 4, é um pouquinho maior, mas eu vou usar assim mesmo, quase não dá pra ver a diferença. Eu vou usar verde e a bege. A bege eu vou usar mais, eu vou usar 14 linhas. Eu tenho 14 linhas de 2 metros e eu tenho 6 linhas, que eu tenho um pouco mais aqui. Inicialmente eu vou usar 6 linhas verdes de 2 metros também. Então aqui a gente começa a posicionar a nossa linha, né? Vou dividir no meio mesmo, vou dividir no meio e eu vou começar a posicionar minhas linhas assim. Nó inicial, né? Aqui para agilizar o processo, eu já estava colocando algumas linhas, ó. Eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu já coloquei minhas 14 linhas. Eu vou colocar minhas 6 linhas agora verdes. E aqui a gente já vai começar a fazer o nó quadrado, ó. Eu tô dando um espaço de 5 centímetros entre aqui o que a gente pôs, né? E o nosso primeiro nó quadrado. Essa parte aí que vai sobrar vai ser a nossa franja. Então esse mais ou menos vai ser o tamanho da franja que eu vou deixar sobrar. Então aqui eu já coloquei minhas 20 linhas, né? E aqui eu vou dar um espaço de 5 metros pra gente começar a fazer aqui os nossos nós quadrados, lado a lado, certo? Então eu vou vir 4 linhas, faço nó quadrado, 4 linhas, faço nó quadrado, 4 linhas, faço nó quadrado, até o final. Vamos lá? Vou pôr esse aqui pra segurar, que esse aqui é meio que meu peso. E aí a gente pega nossas 4 linhas, daí o nosso espaço de 5 metros e venho aqui fazendo. Minhas linhas estão puxando pra baixo. Aí, fiz 4. E agora aqui eu já posso seguir na próxima linha, se eu achar que tá todos do mesmo tamanho, né? E aí eu pego 2 linhas de cada, 2 linhas desse, e vou fazer o meu nó quadrado aqui. Duas linhas desse e 2 linhas desse. Tentar centralizar mais aqui.
duas linhas desse e duas linhas desse. Passo por baixo à direita, por cima da última da esquerda, pego a da esquerda e jogo nesse buraquinho que a gente criou desse lado. Puxo. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Por baixo a da esquerda, faz um loop, passo por baixo a da direita e jogo lá no loop. E agora aqui eu vou continuar fazendo aqui meus outros e já vem. Bom, então aqui a gente já fez, ó, as duas primeiras fileiras, tanto no bege quanto no verde. E agora aqui a gente vai seguir com nossos quadrados até mais ou menos 15 ou 20 centímetros, tá? A gente vai seguir até lá. Vamos ver se a nossa linha dá. Então aqui é só seguir o padrão que a gente já fez aqui, né? Basicamente, pegar 4 linhas e vou fazendo meus nossos quadrados. E assim por diante. Agora eu vou voltar quando eu tiver concluído até aqui. Bom, então aqui a gente já fez, ó, nesse sentido, né? E aí eu vou virar ele assim e eu vou fazer outro do mesmo tamanho. Então aqui, não sei se vocês perceberam, mas aqui acabou ficando um pouquinho maior que essa parte. E aí eu acho que eu vou fazer dois iguais, dois pra ficar na parte de baixo, todo verde, e a parte de cima um pouquinho menor, bege. Aqui eu tenho 19,5 e daqui a aqui a gente tem mais ou menos 23, tá? Assim. Agora, me sobrou aí mais ou menos, ó, uns 20 centímetros de linha, mais ou menos, aqui desse lado. Agora eu vou fazer a nossa outra parte. E aí a gente vai colocar um sobre o outro, costurando as laterais. E eu tô pensando em fazer, talvez, uma tira pra ser a parte de baixo também. Vamos ver. Bom, então aqui o que a gente vai fazer? Além dos dois painéis, a gente vai pegar mais 6 linhas verdes, no mesmo tamanho, 2 metros. E a gente vai fazer na mesma medida, porque a gente vai fazer o forro. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai fazer exatamente essa faixa, só que sozinha, porque aí a gente vai colocar na parte de baixo e aí a gente vai costurar lateral, 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 lateral. Se eu quiser tirar esse aqui pra colocar esse aqui e fazer esse solitário, eu também posso. Então, eu já posso retirar essa parte, esse daqui. Ou se eu tiver outro também, né, fazer com outro palitinho. Então, eu vou começar a fazer esse aqui. E daqui a aqui, eu acho que são 23 fileiras. Bom, então aqui a gente já tem 1, 2 iguais, do mesmo tamanho, né? E aqui eu fiz um terceiro só do verde. Tem 23 fileiras pra gente colocar embaixo, como se ele fosse aí o fundo da bolsa. E agora a gente vai tirar essas partes aqui, né? E a gente vai cortar no final de cada linha aqui e a gente vai costurar essas partes, né? Então agora aqui eu cortei uma linha verde de 1,70 m mais ou menos pra gente costurar aqui a parte de baixo, tá? Então eu vou vir com uma ponta da minha linha, né? E eu vou passar entre esses furos maiores aqui, tanto daqui, quanto daqui, quanto daqui. Então eu vou vir aqui. Eu vou posicionar. A minha ideia é passar uma vez e voltar uma segunda vez ou passar 2 vezes em cada ponto para ficar fixo aí, né? Eu acho que 2 vezes pode ser indo e voltando ou 2 vezes no mesmo buraquinho aí, né? Então eu passo de um lado, passo no outro. Eu vou passando, eu vou ir e vou voltar.
Então aqui, ó, já passei tudo para esse lado, né? Eu vou passar mais um pouco da minha linha. Vou puxar um pouco mais. Agora a gente vai passar. Acho que eu vou deixar essa linha aqui e vou passar outra linha aqui por baixo. E depois, quando a gente descer uma linha até aqui e outra linha até aqui, a gente conecta as linhas que sobrarem, que vai ficar sobrando, né? Então essa aqui eu meio que puxei muito, eu vou voltar um pouquinho mais dessa minha linha e vou dividir ela na metade para fazer a outra parte aqui. A gente vai mudando de... Então chegando aqui no final, ó, a gente vai cortar essa última linha que ficou dupla, certo? E essa linha, a última linha tá aqui com essa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um nó aqui. A gente vai dar um nó para segurar a nossa costura aí. 2 nós. Eu posso até passar um pouco mais. Vou ir e voltar. Esse aqui, eu tenho os 2 últimos, né? Então, dei um nó aqui. E eu vou passar a linha de novo. Vamos ver se a gente consegue passar a linha de novo. Então, o último com o último, vou dar um nó aqui. E esse aqui eu tô chegando, né? Tô passando ele aqui ainda. Até eu chegar aqui nessa ponta. Tinha que ter sido nesse tamanho. Aqui, bora. Então esse é o último, certo?
Esse outro eu cheguei por aqui. Eu vou passar ele ao contrário pra lá. Então eu já passei os dois. Um aqui e outro aqui. Então eu vou dar um nó entre eles. E um nó. E um nó entre um e outro aqui também. Pra gente segurar aqui a nossa lateral. Ai. Segurei. Aí. Passei 2 vezes. Fui. Dei um nó. Voltei. Dei 2 ou 3 nós aqui na ponta. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar mais uma linha aí de uns 1,75, foi muito, ó. Sobrou um pedaço aqui da linha. Então eu vou cortar minha linha de mais ou menos 1,50, vai. 1,50, 1,30. Botei mais uma linha aqui. E agora eu vou virar ao contrário. E a gente vai costurar essa parte aqui no final. Que nem a gente fez ali do outro lado, né? Posicionar bem aí. E vou começar a passar. Bom, então aqui a gente já costurou dos dois lados, ó. Eu já passei uma vez, voltei, passei de novo e dei os nozinhos aqui na lateral, tanto de um lado quanto do outro. Só que agora o que a gente vai precisar fazer, eu ainda não cortei, por exemplo, esses que estão assim, ó. A gente vai cortar também, né? A gente vai cortar cada um assim. E agora a gente vai pegar mais 4 de cada lado, né? Porque a gente vai fazer 2 linhas de nós quadrados bege pra gente colocar aqui na lateral. Porque se a gente costurar muito aqui rente, na hora de abrir a bolsa, a gente não vai conseguir mexer tanto na bolsa, né? Então se a gente fizer ou que nem aqui embaixo, aqui tem quantos? 6 linhas, deu desse tamanho, então a gente tem que fazer mais ou menos metade. Ou se quiser fazer 6 linhas também, aí vai ficar bem mais aberta a bolsa, né? Eu acho que eu vou fazer umas 2 ou 3 linhas aqui na lateral, só pra abrir um pouquinho. Eu acho que 3 de cada lado, eu acho que vai ficar bom, mais ou menos assim, né? Então eu vou cortar o que tá faltando aqui, e aí a gente vai fazer 3 fileiras
que nem a gente fez aqui. Nosso quadrado de 3 fileiras. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, né? Enquanto isso, eu vou cortando também. Então eu vou cortar 2 de cada lado mesmo. Então vão ser 4 e 4 linhas do bege de mais ou menos uns 2 metros a linha. E nisso a gente vai cortando aqui também. Esse aqui é o que a gente vai deixar, tá? Que vai ser a franjinha lateral da bolsa. A gente vai deixar cair franjinhas laterais na bolsa, tá? Então aqui eu já cortei aqui desse lado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com as minhas linhas que estão sobrando aqui pra gente trabalhar depois, costurando essa parte. Bom, então aqui eu já cortei minhas 4 linhas. E o que eu vou fazer agora é dobrá-las no meio e fazer na mão meus nós quadrados. Uma e a outra, e depois eu juntar uma e a outra. Bom, então peguei uma de 2 metros, outra de 2 metros, dividi no meio e vou fazer um nó quadrado aqui para ser o nosso primeiro nó quadrado. Puxo bem. Dobrei no meio e agora eu vou fazer também esse. Depois eu coloco a outra, né? Depois a gente ajunta um nó quadrado no outro. Aí agora a gente vai fazer 2 de uma, 2 do outro e vamos unir. E agora aqui a gente vai seguir esse padrão, 2, 1, 2, 1, e a gente vai fazer 23, 1, 2, 3, e assim vai. Puxei bem. Aí, já volto. Vou fazer tudo aqui e já venho. Bom, então aqui, recapitulando, cortei as laterais. Aqui, ó, esqueci de cortar uma lateral aqui. Cortei as laterais. E aí ficou mais ou menos entre 7 e 8 centímetros, tá? Essas aqui é o que estavam na madeirinha, né? E essa parte era outra que eu cortei, mais ou menos aí na mesma medida dos dois lados, ok? Então a gente já costurou aqui a parte do fundo da bolsa e a gente tá com a bolsa assim. Eu ia costurar já diretamente aqui, só que na hora da gente costurar aqui, quando a gente colocar a mão, não sei, vai ficar meio apertado, né? Então a gente tem que dar pelo menos uma aberturinha. E aí eu fiz 2 desses aqui, que tem umas linhas a mais. Aqui, 2 desses, que tem 4 linhas, e a gente foi aqui até 20 fileiras, tá? Então eu meio que medi aqui na lateral, ó, onde a gente vai colocar. Eu desci até aqui, reto mesmo, até a fileira 20. E aí aqui a gente vai começar a costurar as laterais aqui, tá bom? Da mesma coisa do outro lado. Então fiz um pra cada lado e a gente vai começar a costurar aí, agora, certo? Dando 2 rolos de linhas e aí eles ficam um pouco... Um é de uma cor e outra de outra, mais ou menos isso. Esse aqui é 3 milímetros e esse aqui é 4. Mas se eu colocar aqui no meio, meio que não dá pra perceber. Então vou usar mesmo assim, ok?
Então agora eu vou começar a costurar. Então eu vou pegar uma e vou colocar aqui na minha lateral. E a gente vai começar a brincar aí como costurar isso aqui. A gente já sabe que a gente vai usar aqui essas partes de abertura, né? E a gente vai pegar uma nova linha. Eu tenho linhas aqui de mais ou menos 2 metros, 2 metros e meio, 1,5 para costurar. Isso aqui é uma sobra de linha. Eu vou usar ela pra gente começar a costurar. Aqui, nessas laterais, a gente no meio que não tem onde colocar, né? Esse aqui, a não ser que a gente use, por exemplo, eu peguei 2 linhas aqui e eu vou passar elas entre o meu outro buraquinho aqui. E nisso a gente dá um nó. A gente pode ir segurando dessa forma. Uma por cima e outra por baixo, né? Passei as duas por baixo. Uma por cima, outra por baixo. Então vou dar 2 nozinhos aqui nessa parte. Na outra também. E aí a gente vai ver se vai segurar bem ou se a gente precisa passar outra linha aí pra dar uma segurada melhor. Ai, ai, ai. Então aqui pra gente terminar, ó, eu já fiz de um lado. E agora aqui a gente vai fazer do outro. Aí mais ou menos como ficou. Eu só dei 2 nós de cada lado, tá? A gente pode pegar outra linha e ir passando entre os nós de um lado e do outro para ficar mais fixo. Como esses aqui que eu passei aqui embaixo. Mas eu não vou passar não, eu vou deixar assim mesmo. Aí aqui, desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, pra gente segurar melhor o comecinho aqui, a gente vai pegar... Eu vou usar sempre, de um nó quadrado, eu vou usar essa primeira linha e a quarta linha do meu nó quadrado, tá? Então, aqui, no primeiro, a gente vai jogar um pra dentro. E a gente vai pegar o segundo, como é a nossa primeira linha, a gente precisa deixar bem fixo aqui, né? Então, vou dar 2 nós. A mesma coisa do outro lado, tá? Mas eu vou começar fazendo essa fileira primeiro. Depois a outra coisa que eu vou fazer é pegar o outro, passar por baixo. A outra primeira linha do segundo nó quadrado, tá vendo aqui? E a minha última linha do meu primeiro nó quadrado. E vou dar outro nó aqui também. 1 e 2. Esse é o que vai ter mais. Vai ter 2 nós só pra a parte de cima ficar mais fixa, tá bom? Os outros, a gente só vai trabalhar com, ó, vou deixar essas duas. A gente só vai trabalhar com as outras duas. Então, essas duas vão ficar aí. Eu vou passar uma por trás, uma linha por trás. E a outra linha da frente a gente faz um nozinho aqui. E agora de baixo, deixei 2 linhas. Uma linha na frente. E a minha outra linha a gente amarra. 2 nós normais, né? 1, 2. Deixei 2 linhas. Peguei as minhas 2 próximas linhas aí. Uma na frente, outra eu passo aqui por trás. E assim sucessivamente. Aí a gente vai aqui até o final, ó.
Bom, então chegando aqui no final, ó, que a gente já chegou no último. Eu acho que eu fiz o meu último nó quadrado aqui, ó, no meio. Fiz um nó quadrado aqui. E aqui a gente vai fazer outro nó quadrado, mas a gente vai pegar ele aqui, ó. Na parte daqui, a gente vai vir com as nossas linhas, né, ó. Vou pegar minhas duas últimas linhas e vou pegar duas linhas aqui e vou colocar no meio. Peguei uma de cada um. Acho que eu pego essas duas aqui na lateral, ó. E vou fazer um nó quadrado aqui. Peraí, só que eu tenho que pegar direito, né, ó. Vou pôr essas por dentro. E vou fazer um nó quadrado aqui. E aí eu vou fazer outro nó quadrado aqui e outro nó quadrado aqui, que a gente vai unir tudo aí, né? Então aqui eu pego o próximo, ó. Pego minhas outras linhas aqui também. Peguei essas duas aqui e vou fazer a mesma coisa. Puxei uma linha um do lado do outro e eu vou fazer meu nó quadrado aqui. Tô pegando mais linha. Aí. Aí. Agora aqui do outro lado a gente deixa pra depois, né? A gente já veio descendo aí, já fizemos os nossos nós, agora a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Desde aqui do começo. Então eu já vou pegar a minha primeira linha aqui. Aqui eu tenho um pouco mais de linha, porque a minha primeira linha acabou antes de fazer o nó aqui. Acabou antes de eu terminar meu último nó quadrado, e ficou assim. Eu vou cortar essa parte aqui. Então, a primeira a gente faz dois nós. E aí, depois a gente começa aqui na segunda, ó, aberturinha. Eu vou pegar uma e uma de cada nó quadrado. Aí eu passo sempre uma por dentro e a outra a gente dá um nó. Dei um nó, dei o segundo nó. E a gente vai fazer isso até o final. Passei duas linhas, tenho minhas outras duas linhas. Tem meu buraco aqui, eu vou passar por dentro e vou dar um nó. E eu vou vir fazendo isso até lá embaixo. Tem duas. Tenho essa aqui. Puxo bem.
Agora aqui no final, ó, já dei meus últimos nós aqui, sobrou aqui no final esse meu buraquinho, né? E essa minha linha. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar duas linhas daqui e a gente vai fazer o nosso terceiro nó quadrado. Então a gente vai fazer 3 nós quadrados. Essa parte no meio e a gente vai terminar fechando com o nó quadrado aqui pra cá. Puxando aqui até o final, tentando puxar bem pra não deixar um buraquinho, né? Aí eu puxo bem aqui. Se eu achei que ficou muito buraco, eu acho que posso dar uns 2 nós quadrados aqui. Pra dar uma fechada aqui. Acho que tá bom. Posso terminar com mais um nozinho aqui se eu quiser, ó. Mas tá fechado, tá vendo? Aqui tá fechado. E aqui também tá fechada. Tem um buraquinho aqui só. Que eu posso fechar com... Se eu quiser dar mais um nozinho. Pra ver se fecha. Que essa linha com essa, talvez. Eu já fechei tudo aí. Fechar com esse aqui. Dei mais um nozinho na parte que eu acho que tá aberta. E agora a gente vai pôr tudo pra baixo. E a gente vai cortar nossa que tá sobrando aqui. Pra ficar que nem desse lado. É o que vai sobrar. Vai ser aqui do ladinho. Então aqui eu só vou cortar o que sobrou aqui. Pra ficar que nem esse aqui, ó. Mais ou menos uns 8, 9 centímetros aqui embaixo. Aí. Cortei já os dois lados. E agora o que a gente vai fazer é colocar aqui dentro um fechinho magnético. A gente já consegue ver por dentro aí, ó. Tem um que ficou aqui por dentro, eu vou jogar pra fora. Isso. Aí. Ficou bem fofinho, ó. Ficou grande também por dentro, ó. Ficou bonito. Tem uma aqui que ficou por dentro, eu vou jogar pra fora. Aí, joguei pra fora. Teve um lado que eu consegui fechar bem aqui na ponta, ó. Esse lado aqui não deu nenhuma abertura. Eu fiz meus quadrados aqui por dentro, ó. Ficou bem fechadinho esse. Agora esse outro lado, achei que ficou um pouquinho mais aberto. Um pouquinho mais solto, eu achei. Não consegui apertar tanto, eu acho. Eu achei que eu fechei esse aqui super bem. Mas eu fiz assim, ó. 1, 2, nós quadrados, 3. O outro eu fiz ele bem aqui embaixo. E aqui desse lado também. 1, 2, 3. Aí fechou. E agora a gente tenta, né, puxar bem essas... Deixar a nossa franja num sentido só, né? A gente tenta acostumar aí a nossa franja a ficar assim pra baixo, sabe? Ela ficou toda pra cima, mas aí é questão de acostumar o fio, né? Colocar alguma coisa por cima, dar uma apertada e aí fica tudo
numa mesma direção aí pra baixo. E a mesma coisa do outro lado. Lógico que eu posso também, se eu não quiser deixar a franja, eu posso cortar mais também e virar ao contrário a bolsa, né? E aí não vai ter franja nenhuma. Mas a minha ideia é fazer com a franja, né? Porque a franja está na moda. Então você vai apertando assim, ó, pra franja ir ficando no lugar certinho. Tudo pra baixo aí, né? Então agora eu vou colocar o botãozinho magnético. Eu tenho uma alça de couro de uma bolsa que eu já tenho, que eu acho que eu vou colocar aqui. Ela é verde. Bom, então aqui eu tenho um magnético, ó, que eu vou colocar por dentro. Aqui no meio mesmo, pra fechar a bolsa. Vou colocar por aqui. Que eu vejo mais ou menos onde vai ser o meu meio, né? E é onde eu vou colocar. Acho que eu vou colocar um pouco mais pra cá, ó. Coloquei aqui no meio. Fecha bonitinho. Abre bem também. Usei só um alicate pra colocar no lugar. E já tá bonitinho, ó. Bom, então pra terminar essa bolsa, eu tinha essa sobra, ó, que é uma alça, né, de couro, imitação de couro, verde, e é super bonitinho, ó. Tem de uma outra bolsa que eu não uso, então, tá bem feitinha, e a gente vai usar nessa bolsa. Aí a gente vai colocar aqui colocar na segunda, mas eu vou colocar assim mesmo. O que eu posso pôr aqui é uma argolinha aqui e na argolinha colocar, né? Que eu acho que é isso que eu vou fazer. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar esses chaveirinhos também que já vem prontos, ó. Esses aqui eu ganhei. Não tô no mesmo tom de verde, né? Eu acho que esse aqui tá mais no tom desse do que a minha própria alça, mas eu queria usar a minha alça. A minha alça tá num tom mais verde oliva, mas é interessante, então eu posso colocar um desses. Esse aqui eu posso deixar para usar por dentro, né? Porque você se vender junto tem mais valor, né? Enfim, eu vou usar um por fora pra gente ficar na moda. Aí, coloquei aqui, ó, no meio e mais ali embaixo. E agora aqui eu vou colocar esse aqui, aí. Porque assim no meio a gente não vai estragar o macramê, tá vendo? Tá bem aí no meio. E do outro lado eu vou pegar um grande, ó. Podia pegar e usar o outro do outro lado, mas eu acho que vai ficar muito. Então eu vou usar só esse aqui mesmo. Eles têm até um tassel aqui, ó. Bonitinho também. Desse outro lado, a gente usa o outro que a gente tem. Ele é grande, esse aqui ele tem. Esse aqui tem uma abertura de 3,5 centímetros, tá? A argola. Aí eu vim por aqui, coloquei aqui, ó, nesse meio. E aí eu venho. Eu vou colocar aqui. Aí. E agora a gente testa pra ver se ficou legal. Aí, se eu quiser usar tudo, ó, posso colocar, coloquei aqui também junto. Tudo aqui desse lado. Ou então eu ponho esse dentro da bolsa pra usar aqui dentro. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se eu provar a bolsa, eu vou colocar uma foto aqui no final pra vocês verem como é que vai ficar.
E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!